Bom, eu sou Luísa Strina, eu tenho uma galeria de arte há 40 anos. Bom, a minha trajetória internacional começou em 78, eu acho, que eu fiz exposições a convite do Banco do Brasil, porque o banco estava abrindo agências no mundo inteiro. Então eu fiz uma exposição em Viena, uma outra em Singapura, uma outra em Venezuela. E na Venezuela teve um problema com os impostos. Isso aí era tudo financiado pelo Banco do Brasil e com a Embaixada do Brasil. E teve um problema com os impostos que o Brasil não quis pagar para sair do país. Então essas obras ficaram presas durante uns 3 anos. E aí eu jurei nunca mais sair do Brasil. Porque o problema foi tão grande, eram trabalhos caríssimos que estavam ali, Sérgio Camargo, tinha Suede, tinha coisas incríveis, que me deram muito trabalho para retirar. Aí, em 86, mais ou menos, 87, já tinha abertura, já não tinha mais ditadura. O Peter Ludwig, que era dono do chocolate Lindt, e que tem um museu em Colônia, o Ludwig Museum, e ele veio ao Brasil e ele me procurou, a mim e ao João Satamini, que era da Galeria Subdistrito, ele já morreu. E ele nos contou que ele tinha estado em Brasília, falando com o Sarney, porque ele queria abrir um museu de arte brasileira em Brasília, e que ele compraria $5 milhões de arte brasileira, que naquela época ele compraria tudo que tinha e mais alguma coisa. A única coisa que ele queria seria um pedaço de terra para esse museu e que o museu se chamasse Ludwig. E o Sarney não concordou. Então ele ficou muito chateado, foi fazer isso em outros países. E depois, então aqui nessa conversa, ele nos incentivou a ir para Feira de Colônia, onde só o único que estava brasileiro era o Thomas Kohn. Então, eu e o João fomos em 89, eu acho, 89 ou 90, eu não me lembro. Foi a primeira feira internacional que eu fiz, foi muito boa. Foi em 89, eu acho, e em 90 já veio a crise. E eu estava na Feira de Colônia, só fiz um ano. E naquela época tinha a diretora da Feira de Basel que convidou para participar da Feira de Basel, que era muito mais importante. Então, eu no ano seguinte só fiz Basel e durante muitos anos só fiz Basel porque era para mim muito caro. E muito difícil de sair do Brasil, era impressionante as dificuldades fiscais que tinham aqui, da alfândega e tudo. Então, todo ano eu fazia uma feira, que era em junho, que era Basel. Depois, com o tempo, eu comecei a fazer feiras na América Latina, fiz Guadalajara, fiz Buenos Aires, tinha umas feiras feitas nos hotéis dos Estados Unidos, que era a Gramercy Fair, que era uma delícia. Eu fiz essas feiras, aí com o tempo... Aí depois, em 2000, o Sam Keller, que era já diretor da Feira de Basel, me convidou para ajudar a montar a Feira de Miami. Aí eu acho que a feira foi crescendo, a cidade de Miami mudou totalmente, os colecionadores aumentaram, começaram a abrir suas casas, fizeram museus, a Rosa de la Cruz, Margulis, Rubel. Então são coleções que hoje são visitadas por todo mundo. A cidade mudou totalmente de vista. Não, eu acho que a economia criativa mudou muito o mundo, entendeu? Tem muito mais interesse por essa área do que eu tinha antigamente. Em Otim, por exemplo, é um exemplo que é o inverso aqui. Eu acho que teve primeiro um interesse internacional para depois ter um interesse nacional. Hoje em dia, quem não foi em Otim, fica, principalmente morando em Belo Horizonte, ou perto, ou São Paulo, ou Rio, e está ligado com um pouco de arte,
sabe, fica meio de fora, porque é uma coisa que não tem no mundo. E isso foi uma grande mudança. Eu acho que também há um grande interesse pela arte brasileira fora do Brasil. Hoje, cada galeria estrangeira tem que ter um artista brasileiro, senão não está com nada. Isso é muito interessante também de ver. E aos poucos nós vamos nos incluindo no mercado internacional e no mundo internacional. Mas é muito aos poucos. É olhar sempre para fora. Eu, desde os anos 70, que eu ia nas galerias americanas levando obra brasileira, entendeu? Naquele começo ninguém olhava para mim, achavam que no Brasil tinha cobra na rua, era essa a mentalidade. Verdade, entende? Nas feiras de base, as primeiras feiras também, eu não vendia nada, vendia pouquíssimo. E todos me olhavam assim como uns ETs, entendeu? É uma questão de mostrar constância. E eu continuei, fui, sei lá, batalhar outros lugares, batalhar a América Latina, batalhar o Brasil mesmo, entendeu? Durante muito tempo, só que eu acho que eu gostava muito mais de como era antes. Mas a gente tem que se adaptar no mundo, senão cai fora. E hoje tem essa coisa da produção do comprar arte por investimento, que é uma coisa meio complicada, entendeu? Mas tem que ficar no meio termo. Persistência. E trabalhar com artistas bons. É isso que é, fazer uma escolha de artistas bons. Porque a galeria não é você, a galeria são os artistas que você representa. Então é isso que conta, entendeu? Então, e não ter uma coisa de pensar em ganhar dinheiro com arte, porque você ganha ao longo prazo. E não é tendo artistas que vendem e que não são bons que resolvem o teu problema, porque aquilo, a marca da sua galeria está sempre, aquilo vai ficar uma cicatriz na sua história. Fazer concessões, sabe? Eu vou pegar esse artista aqui porque ele vende, porque ele é fácil e eu preciso de dinheiro. Então, isso aí marca uma galeria, entendeu? O mundo, se você quer ser internacional, o mundo está olhando tudo que você faz. Muda, lógico que muda. Você cresce. Eu tinha 30 anos quando eu abri essa galeria. É outra pessoa, né? Você muda muito. Eu acho até que as pessoas de hoje, elas já são mais antenadas do que quando eu comecei. Eu não tinha nada, entendeu? Então, quando uma galerista hoje abre, ela já tem toda uma informação que eu não tive, que eu tive que buscar sozinha. Então, essa é uma vantagem para quem está abrindo hoje. Eu só acho que o mundo já está quase pronto para quem entra. Ao mesmo tempo, é muito mais difícil de você arranjar artistas, porque naquela época não tinha nem, pegava quem você quisesse. Hoje em dia é muito difícil você pegar um bom artista. Então, essa é a diferença de hoje para ontem. Mas que ela tem mais informação de como trabalhar, hoje em dia é muito mais fácil. Inclusive, meninas que trabalham nas galerias já saem para montar a sua com um background todo feito, né? Procurar uma galeria boa e não fazer sozinho, e estudar, e ler, e ir nas exposições. Dá muito trabalho colecionar, não pensa que é sentar e comprar uma ação, como você faz no computador. Eu acho que quem quer colecionar tem que se colecionar de verdade, né? Tem que se informar, tem que ler, tem que trabalhar, tem que viajar, tem que ir nas feiras, tem que dar muito trabalho.